Olá, meus irmãos em fé. Hoje nós vamos falar de um assunto que com certeza chama a atenção de muitos cristãos. Nós vamos falar sobre o inferno. Afinal de contas, o inferno é mesmo um lugar de tormento eterno, onde as pessoas que vão para lá ficam sofrendo durante toda a eternidade. Ou ele é um lugar apenas de aniquilação? Essa é uma das questões que mais gera dúvida em quem acredita na existência do inferno. E por isso, no vídeo de hoje, nós vamos trazer vários momentos da Bíblia e várias reflexões sobre isso. Então, não saia daí para acompanhar tudo o que vamos falar. A primeira coisa que passa pela cabeça de muitas pessoas quando ouvem a palavra inferno é um lugar escuro, de trevas, com muito fogo ou lava, onde os demônios e os pecadores ficam. Essa imagem de inferno de fogo seria o local para onde as pessoas más vão, onde elas ficam eternamente sendo atormentadas pelos demônios e sofrendo todo tipo de provação. Essa é uma visão do inferno que ganhou força na Idade Média e que continua forte até os dias atuais. Mas será que essa imagem está realmente correta, de acordo com a Bíblia? Essa é uma questão que tem sido muito debatida atualmente com muitos pensadores, pastores, padres, cristãos ou não cristãos dando a sua opinião sobre esse assunto. Mas precisamos entender que o inferno é uma doutrina bíblica. Por isso, para entender mais sobre ele, nós precisamos considerar aquilo que está escrito nas Escrituras. Antes de respondermos se o inferno é um lugar de tormento eterno ou se ele representa a aniquilação, é necessário que a gente fale sobre a mortalidade humana. Em vários momentos da Bíblia, ficamos sabendo que os seres humanos são almas viventes, mas essa alma não é imortal. Essa imortalidade é concedida somente através de Deus. Nós vemos isso nas passagens de 1 João 5,12 que diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E também em Romanos 6,23, em que lemos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Eterno é a vida eterna, pelo Messias e Yahushua, nosso Senhor. Se a gente considerar essas passagens como verdadeiras, então nós chegamos à conclusão de que aquelas pessoas que não têm fé, que não respeitam a doutrina, não viverão eternamente, pois somente aqueles que creem conseguirão a vida eterna pela graça do Senhor. Isso pode ser um indício de que não existe tormento eterno. Há várias outras passagens das Escrituras que podem ser interpretadas dessa forma. Por exemplo, nos Salmos 1, do 3 ao 6, 2, do 9 ao 12, 11, do 1 ao 7, 34, do 8 ao 12, 58, do 6 ao 10 e muitos outros, nós encontramos descrições da destruição final dos ímpios. Logo no Salmo 1, no versículo 5, vemos que os ímpios não subsistirão no juízo. No Salmo 145, versículo 20, Davi afirma: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Muitos trechos falam sobre o aniquilamento dos ímpios, trazendo imagens dramáticas, como no versículo 20 dos Salmos, onde podemos ler que os ímpios perecerão e em fumo se desfarão. Ou no Salmos 37, versículo 2, que diz que eles murcharão como a verdura. Um outro exemplo disso está em Isaías 1:28. Vamos ler a passagem: transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. No Velho Testamento, em Malaquias 41, o dia do Senhor trará o fim para os ímpios, dizendo que esse dia os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Há muitas outras passagens que falam sobre o fim dos pecadores e que comparam eles como plantas daninhas que serão arrancadas, em Mateus 15:13, com ramos que serão lançados ao fogo, em João 15:6, ou como joio que será queimado, em Mateus 13:30. Ou seja, tudo isso dá a ideia de que os pecadores serão aniquilados. Se considerarmos isso como a verdade, seria ilógico pensar que eles ficarão a eternidade toda no inferno sendo atormentados. Por outro lado, há pastores e padres cristãos e estudiosos da Bíblia que levantam a questão do fogo eterno, que é citado pela Bíblia, em Isaías 66:24. Lemos o seguinte: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo nunca se apagará, e serão um horror a toda a carne. O próprio Jesus faz um alerta para as pessoas, como lemos nos versículos: melhor é para ti entrares na vida, reino de Deus, aleijado,
coxo e cego do que ires para o inferno. Mas afinal, o que seria o inferno? Em Mateus 13,50, o inferno é descrito como uma fornalha de fogo, onde há choro e ranger de dentes. Ainda em Mateus 25:46, é dito que os ímpios vão para o tormento eterno. Para muitas pessoas, a passagem de Isaías 65:6 também é um sinal de que o inferno é um lugar real para onde vão as almas dos pecadores, para que eles fiquem em sofrimento eterno. Vamos ler a passagem. Seu castigo será em Guerrena, onde o fogo arde todo dia. Eis, está escrito diante de mim: não lhes darei descanso durante vida, mas lhes darei castigo de sua transgressão e entregarei seus corpos à segunda morte. Mas, então, como isso relaciona com a destruição e aniquilamento dos ímpios que falamos acima? De acordo com a interpretação de certos estudiosos da Bíblia, o que é eterno não é tormento, mas sim o fogo. Isso quer dizer que são os resultados da destruição causada pelo fogo que dura eternamente, e não o sofrimento. Por exemplo, em Judas 7, vemos a passagem que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e ela diz que as cidades sofreram a pena do fogo eterno. As cidades não estão sofrendo no fogo eternamente, mas foram destruídas eternamente pelo fogo que nunca se extingue. Em outras palavras, o que essa interpretação defende é que a destruição e o aniquilamento dos ímpios é eterno, porque o resultado é permanente. Isso não quer dizer que o processo de tormenta é para sempre. Aliás, a passagem de Isaías 65:6 também costuma gerar várias interpretações, como nós falamos. Há quem acredite que ela fala sobre o sofrimento eterno dos pecadores que são entregues à segunda morte, para ficarem em sofrimento eterno no inferno. Porém, há também a interpretação de que a segunda morte seria simplesmente a morte final e irreversível. Em Apocalipse 21:4 e Apocalipse 21:8, vemos que para os remidos não há mais morte, assim como para os perdidos não há mais vida. Podemos entender que esses trechos falam que aquelas pessoas que foram salvas não precisam mais se preocupar com a morte, enquanto que para os pecadores não existirá mais vida. Em Jó 3:36, vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Eclesiastes 9, do 5 ao 6, encontramos um trecho que nos ajuda a entender melhor essa ideia. Vamos ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, pois sua memória está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em vários momentos das Escrituras, podemos ver que a morte é comparada a um sono, como vemos em João 11, do 11 ao 14. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse calmamente: Lázaro morreu. O significado bíblico da morte é a cessação da vida, ou seja, o fim da vida. Ao afirmar que depois da vida haveria um sofrimento eterno, é negar o significado bíblico da morte, para essa segunda interpretação. Além disso, há estudiosos que também defendem que a visão do inferno, como sendo um lugar de tormento eterno, seria contraditória com a visão profética da nova terra, que vemos logo após a volta de Jesus e a sua vitória. O que acontece é que se o inferno existir eternamente, sendo lugar de tortura dos pecadores para todo sempre, bem e mal, céu e inferno sempre precisariam existir lado a lado. Porém, em Apocalipse 21:4, sabemos que não haverá morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, na nova ordem não poderia haver sofrimento eterno. Isso é mais um argumento que faz esses estudiosos crerem que os pecadores serão aniquilados e não sofrerão eternamente no inferno. Mas, afinal de contas, o que significa inferno? De acordo com as Escrituras, inferno tem um sentido equivalente à sepultura, mundo dos mortos ou habitação dos mortos. Se formos no hebraico, vamos ver que uma palavra sinônima de sepultura é Sheol. No Antigo Testamento, a palavra Sheol não traz o sentido de fogo ou de tormento. A palavra Sheol
aparece no Antigo Testamento mais de 60 vezes, e em vários momentos é difícil de relacionar essa palavra com qualquer coisa que remeta a fogo. De toda forma, em hebraico, Sheol nunca teve o significado de lugar onde há suplício dos mortos. Porém, há outra palavra que também aparece na Bíblia e que muitos consideram como sendo a ideia exata de inferno no sentido de fogo eterno ou de lago de fogo. Essa palavra é Geena. No grego, isso significa Vale de Rinom, correspondente à palavra hebraica Rinom. Essa palavra descreve um lugar que é usado para depósito de cadáveres e de animais, e também de malfeitores. Lá, todos eles eram consumidos pelo fogo, e o fogo permaneceria aceso eternamente. Em Isaías 66:24, ficamos sabendo de mais detalhes sobre esse lugar. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Aqui, esse trecho se refere aos cadáveres que eram jogados onde não havia fogo, e por isso ficavam expostos. Ser jogado neste vale era sinônimo de desprezo ou morto, já que o corpo queimava no fogo eterno do local e não era enterrado em uma cova rasa. É esta imagem que o Messias usa para falar sobre a destruição que os ímpios enfrentariam no dia do ajuste de contas. De acordo com o Messias, os pecadores seriam lançados ao Geena, que passou a ser entendido como um lugar de punição para os pecadores. De todas as palavras que foram traduzidas como inferno na Bíblia, apenas Geena tem o significado de lago de fogo e enxofre. Aliás, o enxofre era justamente a substância que usavam para manter o fogo queimando para sempre no Vale de Rinom. Em Marcos 9, 47 e 48, temos uma passagem que fala sobre isso. Vamos ler. E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Mas, afinal de contas, quando os ímpios serão lançados ao fogo? De acordo com Apocalipse 20, do 11 ao 15, isso acontecerá somente no dia do juízo, quando os ímpios forem julgados por suas obras. Agora, vamos retomar ao momento da segunda morte da nova criação, para finalmente respondermos à pergunta. Afinal de contas, o inferno é um lugar de sofrimento eterno ou o que acontece é a total aniquilação dos pecadores? Ao que parece, muitos estudiosos têm defendido mais a segunda interpretação. Como nós já falamos neste vídeo, na nova criação não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Por isso, é incoerente pensar que existirá um local como o inferno, um lago de fogo e de enxofre, que representaria um lugar eterno de sofrimento. Como eterno sofrimento poderia estar lado a lado da nova criação, onde tudo é bom, depois do retorno de Cristo. De acordo com a Bíblia, o propósito do plano da salvação é justamente de tirar a presença dos pecadores e do pecado do mundo. A missão redentora final de Cristo só poderá ser concluída quando finalmente o Satanás, os seus agentes e apoiadores e também os pecadores forem lançados no fogo e passarem pela segunda morte, sendo destruídos eternamente. É por conta disso que devemos crer em João 15,6, quando ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os olhos colhem e lançam no fogo e ardem. Em Mateus 7,9, temos outra passagem importante, que nós cristãos devemos nos lembrar: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Todas essas passagens das Escrituras reforçam a ideia de que é preciso estar com Cristo e para Cristo, pois esse é o juízo final de acordo com as Escrituras. Aqueles que se arrependem e estarem em fé, seguindo os preceitos bíblicos e o amor de Deus, encontrarão a vida eterna, enquanto os pecadores, os ímpios, aqueles que não vivem da fé e brincam de religiosos, encontrarão a aniquilação final. E então, gostou de saber um pouco mais sobre a questão do inferno? E você concorda com qual interpretação dos estudiosos da Bíblia? Para você, ele é um lugar de tormenta eterna ou você acredita na aniquilação final dos pecadores? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Não esqueça também de seguir o nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!